no bloco passado que a competência para legislar o direito tributário é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, sendo que cabe à União tratar sobre as normas gerais, os Estados e Distrito Federal apenas suplementar, e é claro que, quando a União não tratar a respeito da matéria, os Estados e Distrito Federal terão a competência plena. Mas aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: e se o Estado, então, tratou sobre aquela matéria, pois teve a competência plena, mas posteriormente a União vem tratando sobre a matéria, mas há um conflito. O Estado disse uma coisa e a União vem dizendo outra. É claro que a legislação federal irá prevalecer nesse caso, de modo que a legislação estadual ou distrital ficará com a sua eficácia suspensa, porque a legislação federal irá prevalecer. Veja bem, eu disse que a legislação federal irá prevalecer, a legislação estadual e distrital ficará com a eficácia suspensa, mas eu não falei que a lei federal vai revogar a estadual e distrital. Nem poderia ter dito isso, porque não existe hierarquia entre elas. Logo, uma lei federal não tem competência para revogar uma lei estadual e distrital. Então, se isso acontecer, em que uma lei estadual tratou primeiramente sobre o assunto, que era a princípio de competência da União, mas que ela teve competência plena porque a União não o fez, a União, vindo tratar sobre o assunto, é claro que a legislação irá prevalecer, ficando com eficácia suspensa a lei estadual e distrital. Mas eu não falo em revogação, porque não há hierarquia entre essas leis. Pois bem, Josi, eu queria saber se os municípios também têm competência para legislar sobre o direito tributário. E a minha resposta é sim, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. Os municípios também terão competência para legislar o direito tributário. Mas de que forma? Primeiro, para tratar sobre os assuntos de interesses locais. Em segundo lugar, também para suplementar a legislação federal, estadual e distrital. Então, para encerrarmos sobre a competência para legislar o direito tributário, é uma competência que vem depois que o tributo foi criado, justamente para estabelecer as relações em torno daquele tributo criado. É uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Compete à União tratar sobre as normas gerais. Quando ela não trata sobre essas normas, Estados e Distrito Federal ganham competência plena. E, posteriormente, se a União tratar sobre o assunto, ela, a legislação federal, irá prevalecer. Pergunta: município também tem competência para legislar o direito tributário? A resposta é sim. Sim, como? Vai tratar sobre assuntos de interesses locais e também suplementar a legislação estadual, federal e distrital. Certo? Pois bem, sobre competência para legislar o direito tributário, é isso que nós temos que saber. Agora, sobre competência tributária, que cai em tudo quanto é prova da FGV, principalmente em primeira fase, nós temos muitas coisas ainda para sabermos. Até agora, a única coisa que eu sei sobre competência tributária é que é o poder de criar e majorar tributos. Pois bem, a competência tributária, ela apresenta algumas características. Posso dizer que para a nossa primeira fase, são 5 as principais características da competência tributária, sendo que a primeira delas diz que a competência tributária ela é indelegável, ou seja, ela é intransferível. Ora, Josi, como assim? Vem cá. O que é competência tributária mesmo? Veja, é quando a Constituição Federal ela outorga poderes para os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos, certo? Então, essa competência tributária foi dado o poder pela Constituição Federal para que os entes federativos criem e majorem os tributos, certo? Só que a Constituição Federal, quando ela dá o poder para os
entes federativos criarem os tributos, a Constituição, ela já escolhe quais serão os tributos criados por cada um desses entes federativos. Então, a própria Constituição diz, União, você vai criar esses tributos aqui, estados, você vai criar esses outros, Distrito Federal, você cria esses outros, e municípios, você cria esses. E, quando a Constituição fala isso, quais são os tributos que serão criados por cada um dos entes federativos, nós temos, então, a primeira característica, que diz ser a competência indelegável. Indelegável, ou seja, intransferível. De modo que o que a Constituição disse que será criado pela União, só poderá ser criado pela União e por mais ninguém. Da mesma forma com os demais entes federativos. Então, um exemplo. A Constituição Federal disse, União, cabe a você criar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Logo, somente a União e mais ninguém poderá criar o IPI. Somente a União é que vai poder criar o IPI. E essa competência, ela é indelegável, intransferível. Bom, nós temos, obrigatoriamente, que saber quais serão os tributos criados por cada um dos entes federativos para essa prova de primeira fase. Como vocês sabem, a prova é sem consulta, então nós temos que saber de cabeça. Primeiramente, vamos verificar quais são os impostos de cada um dos entes federativos. Para tanto, vamos aqui separar um espaço para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na verdade, para a União, podemos até separar 2 espaços. Pois bem, para nós sabermos quais são os impostos de competência da União, nós temos que ir lá para o artigo 153 da Constituição Federal e 154 da Constituição Federal. Já os impostos de competência dos Estados e Distrito Federal, iremos encontrar no artigo 155. E de competência dos municípios, artigo 156 da Constituição Federal. Então, lá estão os impostos que só poderão ser criados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. No artigo 153 da Constituição Federal, nós temos, na verdade, 7 impostos que são de competência da União, ou seja, que só poderão ser criados pela União e por mais ninguém. Para nós sabermos quais são esses 7 impostos que só podem ser criados pela União, eu sempre digo que você tem que ser perito e não se lhe esquecer do IGF. Por quê? Porque quando você escreve na sua prova perito e você se lembra do IGF, eis aqui os 7 impostos que estão no artigo 153, que são de competência da União. Basta você ir completando com a letra I de imposto. O primeiro deles é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O segundo é o IE, Imposto sobre Exportação. Nós temos o IR, que é o Imposto de Renda ou Proventos de qualquer natureza. O II, Imposto sobre a Importação. O ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, esses 7 impostos só podem ser criados pela União e por mais ninguém. Por quê? Porque a competência tributária ela é indelegável, intransferível. Vem cá, até hoje a União não criou o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Até hoje a União não criou esse imposto. Aí a minha pergunta é, pode o Estado, o Distrito Federal ou município criarem o IGF, já que a União não criou? Responda aí para mim você, Murilinho. Murilinho é nosso câmera. Pode? Não. Por quê? Juro que é a última vez que vou falar. Porque a competência tributária ela é indelegável, intransferível. Se a Constituição disse que cabe à União criar o IGF,
Somente ela e mais ninguém nessa vida, nesse mundo, vai poder criar o IGF, além da União, certo? Lá no artigo 154, nós temos mais 2 impostos que são de competência da União, que são eles, o imposto residual e o imposto extraordinário, guerra. Esses impostos também só podem ser criados pela União. Os impostos de competência dos Estados e Distrito Federal, que estão no artigo 155, são, na verdade, 3. São eles. O primeiro é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O segundo deles é o ICMS. Para o ICMS, eu até peço aqui para abrirmos um parêntese, para verificarmos quais são, na verdade, os impostos que estão dentro dessa sigla ICMS. Vem cá comigo. Olha só, o primeiro deles é o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias. O segundo é o Imposto sobre Serviço de Transportes Intermunicipais ou Interestaduais. Cuidado! Aqui também foi pergunta de exame de ordem em primeira fase, no 19º exame. Veja, o ICMS vai incidir apenas sobre os serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais. Aquele transporte que sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro, incide o ICMS. E essa foi a pergunta do 19º exame. Dizia, um transporte sai de um estado e vai para o outro, incide qual imposto? O ICMS. Então, veja, na aula de hoje nós já responderíamos a 3 questões de prova de primeira fase. Então, como é importante essa nossa matéria de aula de hoje? Pois bem, agora, como eu disse, para você tomar cuidado, terá atenção, o ICMS não vai incidir sobre todos os serviços de transportes. Não, ele só vai incidir sobre o serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. Por quê? Quando o serviço de transporte ficar em apenas um único município, sabe, não sai daquele município, só fica naquele município, aí não incide o ICMS. Incide um outro imposto que é de competência dos municípios, o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, veja bem, quando o serviço de transporte sai de um município, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro, incide o ICMS. Mas quando o serviço de transporte fica apenas em um único município, vai incidir o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é de competência municipal, certo? E para fecharmos a nossa sigla ICMS, eu disse que há o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias, há o Imposto sobre esses serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais, e há o último, que é o Imposto sobre Serviço de Comunicação. Então, esses são os impostos que preenchem essa sigla ICMS. Veja, é uma única sigla que acaba abarcando aqui 3 impostos de imediato, certo? E o último imposto estadual e distrital é o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes ou Doações de quaisquer bens ou direitos. O ITCMD é, na verdade, aquele imposto que nós conhecemos como o imposto do morto. Tá? Quando a pessoa falece, os seus bens são transmitidos para os seus herdeiros. Nessa transmissão causa mortes é que incide o ITCMD. E de nada adianta você falar, eu não quero depois de morrer que meus herdeiros fiquem pagando imposto, por isso eu vou doar tudo em vida. Ei, vai incidir o mesmo imposto. Olha o nome do imposto. Imposto sobre a transmissão causa mortes ou doações de quaisquer bens ou direitos. Então, esses são os 3 impostos de competência dos estados e Distrito Federal. Agora, os impostos de competência dos municípios são 3 também.
O primeiro, já até mencionei, é o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O segundo é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. E o último é o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por título oneroso. Ora, é muito fácil confundirmos o ITCMD com o ITBI. Por isso eu te convido para nós traçarmos já um breve paralelo com as principais diferenças entre o ITCMD e o ITBI. Por favor, gente. É claro que eu vou dar uma aula para falarmos sobre cada um desses impostos. Não se preocupem, não. Mas eu tenho aqui, ao menos que trazer algumas diferenças para vocês já irem se familiarizando. Veja bem. Então, a diferença entre o ITCMD e o ITBI, só para você já não se confundir. A primeira diferença é que o ITCMD, ele é de competência dos estados e Distrito Federal. O ITBI, ele é de competência dos municípios e nós iremos verificar já que, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, o ITBI também é de competência do Distrito Federal. Ok? Segunda grande diferença entre o ITCMD e o ITBI. O ITCMD, ele vai incidir quando houver uma transmissão a título gratuito. Veja, só incide quando a transmissão for a título gratuito, seja causa morte, seja por doação. Como assim, Josi? Ora, se o sujeito falece, seus bens são transmitidos para outrem, causa morte. É um título gratuito. Ou doação. Eu entrego o bem para outra pessoa, é título gratuito. Já o ITBI, ele só vai incidir na transmissão a título oneroso. Então, só incide quando houver uma compra e venda ou, quem sabe, uma permuta. Só incide a título a transmissão onerosa. E o terceiro e grande última diferença, a terceira, é que o ITCMD vai incidir sobre quaisquer bens, seja bem imóvel, como seja bem móvel, não importa. Já o ITBI vai até pelo nome, ITBI, imóvel. O ITBI só incide na transmissão de bem imóvel. Exemplo, compra e venda de uma casa, compra e venda de um apartamento. Agora, se fosse doação de uma casa, incidiria o ITCMD. Se fosse doação de um carro, incide o ITCMD, certo? Mas, veja bem, eu disse que na doação de um carro incide o ITCMD. Mas será que na compra e venda de um carro incide o ITBI? Claro que não. O ITBI só incide na compra e venda de bem imóvel. Ué, Josi, então vai incidir o que na compra e venda de carro? ITCMD? Não. O ITCMD acabamos de ver que só incide na transmissão a título quê? Gratuito, seja causa-morte, seja doação. Na compra e venda de um carro, não vai incidir nem o ITCMD, nem o ITBI. Você já está tão acostumado a ter sempre que pagar imposto, e quando eu te dou um caso que você não teria que pagar esses impostos, você fica até horrorizado. Mas veja, se fosse numa compra e venda de concessionária, aí vai incidir o ICMS, porque está tendo uma operação de circulação de mercadorias. Então, fique tranquilo que alguma coisa vai incidir, certo? Mas é claro, né, sobre o ICMS, nós teremos uma aula exclusiva. Não se preocupe, não. Ok? E como eu disse a vocês, em razão do artigo 147 da Constituição Federal, nós temos que os impostos de competência dos municípios também são de competência do Distrito Federal. Então, o ISS, o IPTU, o ITBI também poderão ser criados pelo Distrito Federal. Então, colocamos lá ISS, IPTU e ITBI também podem ser criados pelo Distrito Federal.
Isso também já apareceu em questão de primeira fase. Salvo engano, no exame de número 15, dizia lá o enunciado se os impostos que são de competência do município também são de competência do Distrito Federal. E a resposta é sim, em razão dessa previsão no artigo 147 da nossa Constituição Federal. Ok? Pois muito bem. Isso é sobre a competência tributária referente aos impostos. Mas e quanto às demais espécies tributárias? Nós temos que ver também. Nós temos que saber de quem é a competência para criar as demais espécies tributárias. Porque você já sabe, quando eu falo de tributo, tributo é o quê? Diga lá comigo. Imposto é tributo, taxa é tributo, contribuição de melhoria é tributo, contribuição é tributo, e empréstimo compulsório é tributo. Então, de quem é a competência para criar esses demais tributos? Mais uma separação aqui. Vamos fazer uma separação para a União, outra para os estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, com relação à segunda espécie tributária, que são as taxas, nós podemos dizer que a competência para criar as taxas trata-se, na verdade, de uma competência comum. Comum por quê? Porque todo mundo pode criar uma taxa. Todo mundo quem? Todo mundo, a União, todo mundo os estados, Distrito Federal e municípios. Então, todo mundo vai poder criar uma taxa. Terceira espécie tributária, qual seja? A contribuição de melhoria. De quem é a competência para criar a contribuição de melhoria? Também podemos dizer que trata-se de uma competência comum, porque todo mundo pode criar a contribuição de melhoria. Então, a União vai poder criar, os estados, Distrito Federal e municípios. Então, todo mundo pode criar a contribuição de melhoria. Ok. E agora, quanto à quarta espécie tributária, as contribuições. Quem vai poder criar uma contribuição? Para falarmos sobre a competência das contribuições, primeiro eu tenho que trazer aqui para vocês uma questão. As contribuições hoje, elas também são consideradas como gênero, porque há, na verdade, 4 espécies de contribuições. Então, toda vez que eu olho para contribuições tão somente, eu penso contribuições, gênero, mas que eu sei que há 4 espécies de contribuições. Quais são essas contribuições? Veja bem, nós temos as contribuições sociais, nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico, também conhecidas como CIDs, simplesmente. Nós temos as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica. E nós temos a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, quando falamos em contribuições, nós temos essas 4 contribuições. As contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições de interesse de categoria profissional e econômica e a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Via de regra, as contribuições serão criadas pela União. Então, quem cria a contribuição via de regra é a União. Porém, existem 2 exceções a essa regra. E aqui, meus queridos, nós começamos com as exceções do direito tributário. Mas não se preocupe que você vai saber sobre todas. Ah, pode acreditar. Veja bem, a primeira exceção está lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. E diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público. Ora, de quem é a competência para criar a contribuição social previdenciária do servidor público? É do ente a que ele pertencer. Então, sempre você vai perguntar,
A quem pertence aquele servidor público? Pertence ao município. Logo, será então o município competente para criar a contribuição social previdenciária daquele servidor público municipal. Mas é um servidor público estadual. Então, será o Estado competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público estadual. E assim por diante. Claro que se for distrital, será o Distrito Federal. E se for federal, o servidor público, será a União competente para criar aquela contribuição social previdenciária daquele servidor público federal. Então, essa contribuição social previdenciária do servidor público sempre será criada pelo ente a que pertencer àquele servidor público. E a segunda exceção está lá no artigo 149-A da Constituição Federal e diz respeito à COSIP. A COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, atenção, será criada pelos municípios e Distrito Federal. Aqui, atenção, porque é muito comum a pessoa achar que tudo que o Distrito Federal cria também é criado pelos estados, mas na COSIP não. Na COSIP, quem vai criá-la será os municípios e Distrito Federal. Na hora da tua prova, para você não errar, você pode perguntar da seguinte forma: quem está mais próximo de você? O município ou o estado? O município. Quem está mais próximo de você dá a luz. Por isso que a COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, ela é criada pelos municípios. Isso também foi questão de prova de primeira fase, exame de número 15. Perguntava exatamente isso, de quem era a competência para criar a COSIP. Só você ia acertar essa questão, ok? Então, só para deixarmos o nosso quadro certinho, com relação às contribuições, o que nós temos? Que as contribuições sociais previdenciárias dos servidores públicos serão criadas pelo ente a que eles pertencerem. Então, poderá ser criada pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Já a COSIP, ela é de competência de quem? Apenas do Distrito Federal e dos municípios. E as demais contribuições são de competência privativa da União. Então, todas as outras contribuições sociais serão criadas apenas pela União. As contribuições de intervenção no domínio econômico serão criadas também pela União, apenas. As contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica também serão criadas privativamente pela União. E agora, a última espécie tributária diz respeito ao empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é de competência privativa da União. Somente a União e mais ninguém poderá criar o empréstimo compulsório. Foi? Tranquilo aqui? Pois muito bem. Então, nós analisamos, primeiramente, a primeira característica da competência tributária, que diz ser ela indelegável. Indelegável significa ser intransferível, de modo que o que a Constituição disse que só pode ser criado pela União, só vai poder ser criado pela União e assim sucessivamente. Veja, até hoje a União não criou o IGF, isso não quer dizer que municípios, Distrito Federal ou estados vão poder criar o IGF. Não, porque a competência tributária ela é indelegável. Pois muito bem, só que antes de nós passarmos para a segunda característica da competência tributária, eu quero trazer para vocês a diferença entre competência tributária e capacidade ativa tributária. Isso também tem aparecido muito nas provas de primeira fase. Por isso, eu te convido para passarmos lá para o nosso terceiro bloco. Não saia daí, porque essa pode ser a questão da sua prova. Estou te esperando lá no terceiro bloco.